1 Pedro, capítulo 4, o crente morre para o pecado. Ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos, vós igualmente, desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Nota de rodapé 1. Pedro ressalta o exemplo de Cristo ao sofrer todo tipo de injustiça, vencendo tentações e provações mediante sua amorosa submissão ao Pai e a prática do bem. Sofrimentos graves por amor a Cristo promovem valioso crescimento espiritual e santificação. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. Para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. No passado, já despendestes tempo além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época, andáveis em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e nas idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que não vos juntais a eles na mesma correria desenfreada de licenciosidade, e, por isso, vos caluniam. Todavia, eles terão de prestar contas àquele que está próximo para julgar os vivos e os mortos. Por esse motivo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito, segundo Deus. Nota de rodapé 2. Assim que raiar o dia do juízo final, todas as pessoas, vivos e mortos, comparecerão diante de Deus, o Supremo Juiz, que delegará a seu Filho Jesus Cristo a condução do julgamento. A misericórdia de Deus, entretanto, manifesta-se no Evangelho, garante a vida eterna no Espírito, mesmo aos que morrerem antes do glorioso retorno do Senhor. João 5:27, Atos 17:31, Romanos capítulo 2, versículo 5, versículo 16, Tiago 4:12, Hebreus 4:13, Hebreus 9:17. Pedro refere-se à pregação feita no passado para pessoas que viviam naquela época, mas que já haviam morrido quando esta carta foi escrita. O Novo Testamento é claro no sentido de não haver qualquer oportunidade para salvação após a morte. Hebreus 9:27. O relacionamento dos crentes, ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Nota de rodapé 3. Os cristãos devem esperar o glorioso retorno de Cristo, expressando um caráter celestial na maneira fraterna com que se relacionam com todas as pessoas e cooperam entre si, 2 Pedro 3, do versículo 1 até o versículo 11 até o versículo 14. Devem ser caracterizados pela maneira sábia como vivem e tomam suas decisões diárias em função da sua maior prioridade, que é adorar ao Senhor, amar as pessoas ao seu redor e vigiar em oração. Lucas 18:1, Gálatas 5:23, Tiago 5:9, 1 Coríntios 7:5, Efésios 6:18, 1 Tessalonicenses 5:17, 1 João 5, versículo 14, versículo 15. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros. Profundo amor fraternal uns para com os outros. Porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Nota de rodapé 4. Novas expressões que soam como eco das palavras de Jesus. O amor fraternal entre os irmãos deve ser sincero e demonstrado no dia a dia,
mediante atitudes práticas. 1 Tessalonicenses 4, versículo 9, versículo 10, 2 Pedro 1, 7, 1 João 4, versículo 7 até o versículo 11. Só o amor cristão é capaz de perdoar tudo e sempre que necessário, assim como o Senhor fez em relação aos nossos erros e pecados. Provérbios 10, versículo 12, Mateus 18, versículo 21, versículo 22, 1 Coríntios 13, 5, Efésios 4, 32. Sede hospitaleiros, uns para com os outros sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Nota de rodapé 5. Os crentes em Cristo são abençoados com dons espirituais para servirem melhor uns aos outros, a igreja, e testemunharem ao mundo como vivem os cidadãos do reino. Romanos 12, do versículo 4 até o 13, 1 Coríntios 12, do versículo 7 até o versículo 11, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, 1 Timóteo 5, 10, Tito 1, 8, terceira epístola de João, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 8. Serviam uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale como quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que em todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. A quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. O privilégio de sofrer por Cristo. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos. Alegrai-vos por serem participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifica a Deus por meio desse nome. Nota de rodapé 6. Poucas são as vezes em que a expressão popular cristão, literalmente em grego, pequenos cristos, foi usada pelos apóstolos para identificar os crentes em Cristo. Atos capítulo 11, versículo 26, Atos 26, 28. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Nota de rodapé 7. As perseguições que os crentes sofriam na época de Paulo eram o início dos julgamentos enviados por Deus, com o objetivo de purificar o seu povo. No final dos tempos, o juízo se intensificará, a fim de que toda a igreja seja purificada. Ao término desse período escatológico, virá o terrível e definitivo julgamento de todos quantos se rebelaram, ímpios e pecadores, contra o Senhor. Todos quantos se rebelaram contra o Senhor e sua palavra eterna. Marcos 13, 20, Apocalipse 6, versículo 15 até o versículo 17, Isaías 10, 12, Jeremias 25, 29, Ezequiel 9, 6, Malaquias 3, do versículo 1 ao 6. Se Deus não poupa seu próprio povo do julgamento, quanto mais severo e punitivo será o juízo que infligirá aos incrédulos. E se é com dificuldade que o justo é salvo,
Que será do ímpio, o pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 5 de 1 Pedro. Deus abençoe você e sua família. Tenha uma ótima noite, desfrutando da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da paz do nosso bondoso, eterno, meigo e fiel Salvador Jesus Cristo. Feito lipas, só lhe deu glória.